O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo, o aplicativo de e-books, audiobooks e minibooks que está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora sem custo adicional. E além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa, o podcast. E hoje eu trouxe como convidado Juan Julián, né? Juan Julián. Isso. Eu aprendi a Acho bom a gente começar esclarecendo isso. Eu amo falar Juan Julián, não é muito mais gostoso de falar Juan Julián? Parece um personagem de novela mexicana, Exato, mas olha que ótimo, é bom pra seu branding. Não, mas deixa eu explicar, Paulo. Juan é porque minha mãe quis, e o Julián é porque é o sobrenome da família. Tem gente que acha que eu inventei o Julián, né? Como se eu quisesse que meu nome fosse isso, de galã de novela mexicana. Mas não, é Juan Julián. Só que eu sei que é demais pedir pra pessoa falar o J com duas sonoridades diferentes no mesmo nome. Então eu aceito, sabe? No mundo... Não, quantas vezes eu já falei no meu canal Juan Julián? Você diz que assiste o canal... Você já deve ter visto, mas aí acho que Rodolfo, da última vez, ele me falou, não é Julián. É Julián? Aí eu, tá. E uma vez você diz que você assiste o canal. Você diz que duvida todo que mundo diz que assiste e não assiste nada. Batalha de capa. Não faço batalha de capa há um ano e pouco já. Eu assisti o podcast com a Rai. Tá, porque é sua amiga. Eu vejo o resumo, eu não li nenhum dos livros de seleção, mas eu vi seus vídeos. Tá, mas também já fiz há mais de 2 anos. Aí tá vendo? Ele assistia o meu canal. Você odeia a Rainha Vermelha. Mas olha só, eu não gosto mesmo não. Mas você lembra uma vez que eu te perguntei como pronunciar o seu nome? Eu te perguntei isso uma vez. E esqueci. Então, né? Então assim... porque eu esqueci. Olha, mas deixa eu apresentar o Juan de uma maneira melhor aqui pra vocês entenderem. Se vocês não conhecerem. Vai que, né, hoje você tá muito viralizada. Eu sou muito famosa, né? Eu sou global, viralizada. Exato, então global. Exatamente. Ó, Juan tem 28 anos, é carioca, igual a mim, não sei se vocês já perceberam pelo sotaque. Hoje vai ser invasão das cariocas aqui. Eu gosto, outro dia tava a Babi Dewitt também, carioca, então eu gosto assim, tá? Os paulistas eu não gosto quando vem, aquelas, tô brincando. Excluindo todo... Esquece como é? Como é que é? Manda buscar. Manda buscar, pai. Bom, formada em Relações Internacionais, né? E além de autora, também roteirista da TV Globo. Aí eu peguei todos os seus livros aqui. Você teve A Sétima Onda, O Filho da Noite Estrelada, Querido Ex, Maldito Ex e agora Viralizou, que está aqui. Inclusive, daqui a pouco a gente pega, mostra e tal. Mais bonito. O Querido Ex eu tava vendo, já tá na 4ª edição, né? Na 4ª impressão. Quinta. Já tá na 5ª? Nossa, então já tá na 5ª impressão que eu tava vendo na Amazon. E eu falei, tava escrito 4. Mas acho que a primeira, não sei se entra como primeira. Eu não lembro. Tem uma explicação pra isso. E depois, você foi publicado primeiro independente, né, o Querido Ex, e depois foi pela Galera Record. O Querido Ex foi um rolezão, assim. Na verdade, o Querido Ex foi meu primeiro livro. Eu sempre quis escrever, mas parecia uma coisa muito impossível, assim. Porque, cara, eu venho da Zona Oeste do Rio de Janeiro, minha mãe era motorista de Kombi, meu pai motorista de ônibus. Sério? Sim, era um rolê muito, assim, muito diferente desse universo. Você era de que bairro no Rio? Da Taquara. A gente falou disso aí. Nascido e criado na Taquara. Sabe Praça da Playboy, da música do Claudinho Bochecha? Na Praça da Playboy. Eu sei a música, mas onde é a praça? Praça da Playboy é do lado da minha casa. Sério? Adoro. É um marco. Um marco. Eu moro num ponto histórico do Rio de Janeiro. Que originou toda a coisa do funk, que hoje virou Thalita Bumbum. Livro, exato. E eu sempre gostei muito de cultura pop, assim, mais do que de livro. Eu era apaixonado por cinema, série, televisão, teatro. Minha mãe sempre estimulou muito isso, assim. Eu lembro que no Via Parque, toda quarta-feira o cinema era R$4. Exato, sempre era mais barato. E aí eu ia no cinema toda semana e às vezes minha mãe não tinha grana pra entrar comigo e ela pagava a minha entrada, ficava me esperando do lado de fora, eu ia sozinho assistir o filme. Mas assim, eu sempre consumi muita história, assim, em diferentes plataformas. E a forma que eu tinha pra entender o meu lugar no mundo, entender quem eu era, e que eu queria sempre foi através de filme, de televisão. Eu lembro que quando eu percebi que eu era um viadinho, eu tava assistindo Alexandre o Grande. Você ia falar Alexandre Frota. Na época de... Que agora ele voltou, agora ele é comunista. Então agora a gente pode sair das sombras. Alexandre o Grande. E tem uma cena de pegação entre meninos naquele filme. E eu tava vendo esse filme com meu pai, que é um pouco homofóbico, como muitos dos pais. Como a maioria. E eu lembro do constrangimento de ver aquela cena
e desses sentimentos conflituosos dentro de mim. E aí eu fui pra casa e joguei no Google, filmes gays. E aí provavelmente peguei algum cavalo de Troia. Exato. Mas baixei vários, assim. Não façam isso, tá bom, gente? Assistam, não tinha streaming, né? Não tinha streaming, exatamente. E aí eu assisti vários filmes e eu fui, cara, é isso, eu sou um menino que gosta de meninos. Isso tinha quantos anos? 15. 15 Tá. anos. E aí, então, tipo, da descoberta da minha sexualidade até saber como lidar com o término, eu sempre encontrei, tipo, em narrativas, essa forma de me entender, de entender quem eu sou. Então, o Querido Ex acabou vindo nessa minha vontade, assim, inconsciente, de racionalizar a minha experiência através de narrativas. Sim. Então, eu fazia faculdade de Relações Internacionais, estava no último período, estava fazendo uma monografia bem pesada. Eu fiz uma monografia sobre a criação de campos de concentração para homens gays na Chechênia, no leste europeu. Então, assim, eu fiquei 1 ano escrevendo a monografia e foi muito pesado. Não só porque eu tinha que ler um material teórico muito robusto, tipo Butler, mas também porque eram muitos relatos de pessoas que passaram por aquela situação. E aí eu lembro que eu escrevia a monografia de manhã e escrevia o Querido Ex à noite, assim, que eu tinha saído de um término, já percebia que eu não queria muito aquela carreira que eu vinha me dedicando nos últimos 4 anos da faculdade. E aí o Querido Ex, e por isso ele é um livro muito pessoal, ele vem de todas essas ansiedades, assim, de lidar com o término, sabe, essa tentativa de encontrar o meu lugar no mundo. Sim. E aí eu escrevi ele na faculdade, e quando eu terminei o livro, eu falei, cara, essa é uma história que eu gostaria de contar pro mundo, assim. Essa é uma história que eu gostaria de ter lido quando eu tinha meus 15 anos e estava me entendendo como um homem gay, assim, porque apesar de eu encontrar esses filmes, eram experiências muito diferentes da minha, né? Assim, a gente dificilmente encontrava personagens LGBTQIA+, que não fossem brancos. Eu tenho uma constituição familiar diferente, né? Assim, minha mãe é lésbica, foi casada com uma mulher por muito tempo, e eu nunca tinha visto uma estrutura familiar que fosse parecida com a minha. Eu falei, cara, esse livro, tipo, que eu criei, que fruto dessas minhas ansiedades, ele conversa com muitas coisas que eu acho importante. Então eu quero botar isso pro mundo. Só que eu não tinha ideia de como fazer isso, porque como se publica um livro? Sim, como é que, sabe, tipo, como é que você chega numa livraria? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a tentar entender o ecossistema do mercado editorial. E aí eu descobri a publicação independente da Amazon, o KDP, e publiquei o Querido Ex pela primeira vez lá, no final de 2018. Um amigo meu, Pedro, beijo Pedro, sempre me salvando. Pedro faz arte pra mim até hoje, porque eu sou um desastre com Canva e afins. Sim. Aí, Pedro, faz uma capa aí pra mim de graça. Meu Deus. Pedro fez a primeira capa do Querido Ex na Amizade e subi na Amazon. Isso foi em 2018. E aí eu percebi que eu gostava muito daquele processo, assim, foi muito prazeroso e importante pra mim escrever aquele livro, contar aquela história. Eu falei, cara, eu queria muito que isso fosse a minha profissão, eu queria muito que isso fosse a minha vida. E aí eu comecei a tentar me profissionalizar, fiz uma pós-graduação em escrita criativa, comecei a me formar como autor e no meio disso trabalhar o Querido Ex. Né? Porque eu descobri que não adiantava. Só ficar. Não, e é muito... Eu fiquei super deslumbrado no início, porque assim, na Amazon, quando você sobe um livro, sei lá, se 5, 6 pessoas comprarem de uma vez, ele vai subir na categoria. Sim. Só que eu não tinha muita ideia desses números. E aí, no primeiro dia, o Querido Ex ficou em primeiro lugar da categoria, porque eu obriguei todos os meus amigos a comprarem o curso. Eu falei, nossa, eu sou um best-seller. É isso, eu descobri Olha isso, meu primeiro livro, eu acabei de escrever, subi, sou um best-seller, estou em primeiro lugar na categoria LGBT da Amazon. E aí, uma semana depois, o livro, assim, sei lá, 30 mil, assim, colocando. E eu falei, não é assim que funciona. E aí eu comecei um trabalho de formiguinha, de fazer parceria com criadores, divulgar o livro, assim, construir um público leitor, uma comunidade de leitores, que hoje em dia a gente se chama de Queriders. A gente tem pulseirinha pra se identificar. Cada livro tem uma pulseirinha, eles têm a pulseirinha de Queriders. Um beijo pros Queriders. E aí, aos poucos, eu fui construindo uma base de leitores que me permitiu crescer com o livro, levar ele para uma grande editora. Depois. E você chegou a trabalhar com relações internacionais ou você sempre ficou nessa coisa do escrever? Muito, Paulo. Eu tive tipo uns 10 estágios, literalmente, durante a faculdade.
O que eu acho que é um sinal que aquilo não era pra mim. Sério, eu já fui demitido, eu já me demiti, eu já, tipo, parei de ir, sabe? Parei de todo tipo de configuração possível. Desisti, cansei. Igual ir de aula. Você fala, essa matéria não vai dar. Nossa, exato. Eu já trabalhei com tradução. Eu tive um estágio que foi um dos mais importantes pra mim, que foi no CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados. Nossa. Então eu fazia um trabalho de pesquisa do país de origem. Então eu assistia a entrevista dos solicitantes de refúgio com o oficial. E depois eu fazia uma pesquisa pra corroborar aquilo que eles estavam falando. Então ele dizia que ele foi perseguido pelo Partido X. Aí eu procurava notícias pra ver se o Partido X realmente existe, se tem algum caso de perseguição, pra quando eles fossem deliberar, pra ver se concedia ou não a permanência do solicitante, se ele podia ficar no Brasil. E isso foi muito importante pra mim, porque eu entrei em contato assim, com experiências que me tiraram completamente da minha zona de conforto. Entrei em contato com muitas histórias assim, que expandiram muito minha visão de mundo. Então foi uma das experiências mais importantes que tive. E já, tipo assim, trabalhei no Tia Lagarto, na recepção durante 3 meses. Então eu trabalhei muito durante a faculdade. E eu acho que isso é positivo, porque a faculdade é muito assim, pra mim foi muito um espaço de experimentação. Eu tava querendo muito entender onde eu me encaixava naquele mercado, então eu fui tentando fazer um pouco de tudo e não gostava de absolutamente nada. Aí eu cheguei à conclusão que toda pessoa que faz RI acaba chegando que eu vou estudar pra Itamaraty. Aí fiquei me preparando pro concurso, assim, mas eu não... Difícil. Não consigo me imaginar como... E ainda funcionário público, né? Então, meu marido é formado em RI pela PUC também. Só que ele enveredou por esse caminho de consulados. Então ele já trabalhou em alguns consulados. Hoje trabalha na Dinamarca. No consulado da Dinamarca não, infelizmente não na Dinamarca. Senão eu também estaria lá hoje. Mas ele faz um negócio que é muito engraçado. Porque como ele trabalha num consulado pequeno, que tem, sei lá, 30, 40 pessoas... aqui em São Paulo, né? Acho que até menos em São Paulo. Ele é literalmente absolutamente tudo. Ele faz todo o trabalho. Ele é tipo assim, gerente do escritório, mas ele vai cuidar de... esse PowerPoint aqui precisa de uma música, até e tem uma pessoa que ela veio pra cá, perdeu tudo, ela tá no aeroporto, precisa de ajuda pra poder embarcar. Ele vai lá, ajuda ela a embarcar. Um pouco o trabalho do cônsul. Não, ele faz todos os trabalhos, tudo que você pode imaginar. Ele faz. E aí, eu fico só assistindo. Recebe ligação... Todo dia, minha filha mora aqui, não sei o que, blá blá blá. Eu fico só ouvindo as ligações quando ele tá em casa. Então, assim, é um trabalho interessante. Eu pensei em fazer relações internacionais também. Mas também acho que é muito burocrático, sei lá, muita regra, muita coisa. Pelo menos esse trabalho de consulado. Eu não sei, enfim, em outros tipos de trabalho dentro de RI. Mas olha só, agora voltando pro seu livro. Você publicou, aí você ficou lá fazendo esse trabalho de desenvolvimento. Como é que foi chegar na Galera Record? Como é que foi essa etapa até a editora falar, acredito nesse menino, vou botar dinheiro? Eu pensei numa piada infame, mas eu não vou falar. Foi tudo na Bienal. Cara, a Bienal de 2019, onde teve aquela tentativa de censura de livros com protagonismo LGBTQIA+, pelo Crivella, foi um grande ponto de virada, assim, na minha carreira. Porque essa foi uma Bienal que eu falei, cara, é a minha primeira Bienal como autor. Eu moro bem perto do Rio Centro, e aí eu fui todo dia. Eu mandei fazer marcador, broche, fazer coisas que eu não indico se você é um autor, tá começando. Pode ser um pouco indelicado, mas eu entrava na fila de todo mundo que tinha um livro um pouco parecido com o meu. Então, fila de autógrafo do Vinícius Grossos, do Vitor Martins. Você gosta do livro do Vitor? Eu conheço o meu. E ele fez a capa do Querido Ex, né, Depois que o meu amigo Pedro fez a capa, ele fez a capa... Quem que fez? O Vitor Martins. Ele que fez? A capa eu não do sabia. Vitor. Não sabia. Um querido, sim. E eu falava, você gosta do Vitor Martins? Ele fez a capa do meu livro. Tá vendo? E eu tinha deixado o livro de graça na Amazon durante alguns dias da Bienal. Então, quando estourou a censura e as pessoas foram buscar livros LGBT, o meu era um livro que já estava de graça, que eu já tinha feito parcerias com algumas páginas, tipo Sem Spoiler na época, pra divulgar que ele estava gratuito, e eu estava ali todo dia trabalhando, assim, fazendo esse trabalho de formiguinha de me conectar com os leitores. E acho que isso acabou fazendo com que o livro fosse um dos primeiros, assim, a estourar. Sim. Quando teve essa busca, né? Foram 20 mil downloads de e-books em 24 horas. O livro acabou ficando mais de 100 dias em primeiro lugar
lista LGBT da Amazon, agora de verdade, agora sem amigo comprando. E não por causa dos amigos, sabe? Não por causa dos amigos. E aí, cara, eu recebi uma DM da Rafaela Machado, que é a editora da Record. Eu já tava tentando aproveitar esse boom, esses números, pra chegar em uma casa editorial. Então eu fazia o cara de pau, assim, eu pegava o e-mail, sei lá, da editora e mandava. Falava, oi, eu sou o Juan, escrevi esse livro aqui, aconteceu isso e isso, ele tá com tantos downloads, a gente pode marcar um café. Então eu já tava conversando com algumas editoras, que não eram a galera. E aí um belo dia chegou uma DM da Rafaela Machado falando, oi, Juan, li seu livro, gostei muito, você quer publicar com a gente? É tipo, literalmente assim a DM falando. Simples assim. E aí a gente marcou um café, eu super me conectei com ela e com a animação, a empolgação que ela tinha com a história. E aí a gente fechou o Querido Ex em 2019. E aí a gente retrabalhou o livro, eu escrevi novos capítulos, ele pôde passar pelo processo de uma editora, né, de ter uma revisão, uma leitura crítica, uma leitura sensível. Então o livro hoje em dia é muito mais profissional do que era na Amazon. E o resto é história, assim. E aí ele foi e começou a lançar. Não, e eu lembro muito na época que saiu. Eu lembro de você, acho que talvez um pouco antes de sair na galera, eu não lembro. Mas eu me lembro que você era o típico autor que eu vi e falava, autor marqueteiro. Sabe fazer o marketing. E são poucos, assim. A gente percebe muito isso. Hoje em dia tem esse trabalho, né, que o autor precisa fazer, independente do livro estar numa editora grande ou não. Tem o trabalho do autor criar conteúdo em cima do livro, postar aí Instagram, trabalhar todas as redes e não sei o que. Tem muito esse trabalho mesmo você não sendo independente. Eu lembro de entrar no seu Instagram e ver que você dedicava todos os seus posts, todos os seus momentos a falar do seu livro. E é uma coisa que é o que eu falo assim, a gente sempre brinca, né? Tipo, o Pedro Ruas faz isso, mas ainda são poucos os autores que realmente fazem isso muito bem, entendem muito isso. Hoje você também tá no TikTok também, né? Já também fui entrar no seu TikTok e também, assim, 99% dos seus posts eram sobre viralizou. Então, tipo, você tá ali fazendo o negócio acontecer de verdade. E aí bombou, aí o Maldito Ex, ele era um planejamento ou você decidiu porque o Querido Ex bombou e aí você... Vou escrever o Maldito Ex. É legal você falar isso do marketing, porque foi muito... Eu fui aprendendo enquanto eu fazia. E antes do Querido Ex chegar na Record, ele teve um lançamento bem limitado para uma editora pequena do Rio de Janeiro. Foi aí que o Vitor fez a capa, né? Foram 100... Foi uma tiragem de 100 exemplares, assim. Que era... A editora era minha professora na pós-graduação, e ela via eu falando do Querido Ex e falou, você quer publicar uma edição com a gente? Foi uma edição bem limitada. E aí eu falei, cara... Eu sou muito megalomaníaco. Eu quero que meu primeiro lançamento físico seja um estrondo. Eu quero, fechar um quarteirão com pessoas. Só que eu não tinha leitores pra isso. Aí eu falei, cara, eu vou fazer com que todo mundo que eu conheça apareça nesse lançamento. E aí, Paulo, eu escrevi 389 cartas. Porque... Ai, gente... Tinha mais tempo livre, né? Porque o Querido Ex é um livro epistolar, né? São as cartas que esse menino escreve pra esse ex-namorado que entrou no maior reality show do país e que ele tá tentando superar. Falei, cara, eu vou escrever cartas, mandar pelo correio pras pessoas que eu conheço e que podem aparecer no lançamento. Então eu escrevi uma cartinha individual, coloquei marcador dentro e mandei pra todo mundo, assim, pra todo mundo. Foram 389 pessoas. E as pessoas gostavam muito de receber uma carta, porque ninguém recebe mais carta hoje em dia. E aí isso motivou as pessoas a aparecerem. E aí eu consegui fechar o quarteirão, vendi os 100 exemplares em, 40 minutos. Então, assim, acho que desde aquele momento sempre foi uma preocupação isso de criar uma comunidade de leitores, fazer com que as pessoas engajem com a história, né? E agora a gente vê isso sendo um pouco mais formalizado, né? Acaba tendo um passo a passo de como lançar um livro. Mas foi muito na tentativa e erro, assim. Sim. E aí Maldito Ex veio... Mas aí foi um processo um pouco mais simples, porque você já estava na editora, né? Então a editora já falou, bom, agora e aí, como é que é? Você tem mais alguma coisa pra publicar? Inclusive, como é que é esse processo, né? Tipo, você acabou um livro, divulgou, não sei o quê, e aí como é que veio o pedido pro próximo? Eu fechei o Querido Ex e o Maldito Ex juntos. Já juntos. Marqueteira, né? Porque quando a Rafaela falou assim... Vamos negociar, não é assim não. Foi exatamente isso. Quando ela falou que tinha interesse no Querido Ex, eu falei, ok, mas eu quero publicar uma sequência pelo ponto de vista do vilão. E aí ela, é ótimo. Aí a gente acabou fechando os 2 livros juntos. Só que isso foi antes da pandemia. Então a ideia era que o Querido Ex saísse no início de 2020, a nova versão, e o Maldito Ex saísse no final de 2020. Então, de 2019
até, assim, do meio de 2019 até o início de 2020, eu tava escrevendo Maldito Ex, enquanto a editora tava trabalhando na versão final do Querido Ex. Aí estourou a pandemia e eu fiquei muito frustrado, porque foi tipo... Cara, a gente falando de book tour e viajar, foi... Nossa, anos... Sei lá, um ano inteiro trabalhando esse livro. Sim. Chegou meu momento e aí veio uma pandemia. Sim. E a gente teve que readequar tudo. Aí a gente botou o Maldito Ex um ano pra frente, o Querido Ex saiu ali em 2020. A gente fez muitas lives. Na época que lives ainda bombavam. Eu fiz uma festa do Dia dos Ex-Namorados. Foi uma live de 4 horas. Que eu chamei a Rai, a Ana Rosa, o Vinícius de Grossos. E aí eu botei lá aqueles pijamas de unicórnio de gay Tumblr. Sim, exato. E enchi a cara ao vivo no dia da pré-venda do livro. Fazendo a galera comprar ali na festa do Dia dos Ex-Namorados. E o Maldito Ex acabou ficando pra 2021. Mas foi importante porque a gente tem uma ideia de que quando o livro chega na editora tradicional... pronto, agora eu não preciso mais trabalhar ele, sabe? E acho que o fato do Querido Ex ter sido um lançamento nacional, meu primeiro livro no meio da pandemia, fez com que eu trabalhasse bastante ele. Foi na época que eu abri canal no YouTube. Eu tava tirando pra tudo quanto é lado. Eu precisava fazer o livro acontecer. E deu certo, assim. Na época foram 1.300 exemplares reservados, o que, assim, pra mim, autor nacional, começando, LGBT, primeiro livro. Foi antes desse boom do BookTok. Nossa, assim, foi uma baita de uma conquista. E acabei aprendendo bastante nesse processo, assim, de... Realmente, o trabalho que eu fazia no independente, ele não pode acabar, só porque agora eu tô numa editora tradicional. Eu tenho a oportunidade de elevar isso, né? Porque tem uma estrutura agora que faz com que eu tenha, sei lá, brindes. Brindes... Minhas pré-vendas sempre choram muitos brindes. Tem gente que é hater de brinde, mas eu não. Eu amo brinde, mas eu achei muito criativo o brinde da garrafinha de água. Porque, tipo, aquilo é uma garrafinha de água, né? É uma garrafinha de água. Será que eu não entendi direito o brinde? Porque, tipo, a gente normalmente ganha brinde só papel, né? E quando vem um negócio diferente, assim, você fala, opa, isso aqui é realmente útil. Sim, o Maldito Ex foi uma pochete. Eu lembro do seu tweet. Você falou assim, nossa, finalmente um brinde útil, assim, uma pochete. Uma coisa que as pessoas vão usar pra alguma coisa. Então, nem lembro mais o que eu tava falando, mas é sobre. Não, eu tava falando do autor mesmo nacional, mesmo numa editora, precisa continuar fazendo esse trabalho de marketing. Sim. Aí eu quero chegar em Viralizou. Depois a gente vai falar de TV Globo, roteiros, etc. Mas eu quero chegar no livro atual. Porque acho que tem muito assunto pra falar dele. Primeiro que ele é um livro escrito em colaboração com o Igor Verde, né? E aí eu queria que você explicasse pra gente primeiro como que foi... Primeiro, quem é o Igor, que eu não conhecia. Essa é uma pergunta. Eu não conheci o Igor. Como que surgiu essa conexão entre vocês dois e essa ideia veio? Cara, o Igor foi meu professor de roteiro. Mentira, jura? Sim. Eu comecei a entrar no mundo do roteiro quando eu passei pro laboratório de narrativas negras da Rede Globo com a Flup. O Igor já trabalhava na Rede Globo há 10 anos, assim. Ele começou como assistente de direção, ele fez Avenida Brasil, Subúrbia, e ele era um dos mentores desse laboratório. E o meu projeto foi um dos projetos que ele escolheu para trabalhar. E a gente, durante 3 meses, teve tipo uma baita de uma imersão no mundo do roteiro, assim. Ele acabou me mentorando por esses caminhos. E a gente acabou virando muito amigo, assim. E aí, quando eu entrei na Globo no meio do ano passado, o meu primeiro projeto foi uma série que era um projeto original que ele tinha apresentado. E então a gente ficou, sei lá, 7 meses escrevendo os roteiros, né? São 10 episódios, a gente ficou 7 meses escrevendo. E a gente foi desenvolvendo mais afinidade durante esse tempo. A gente começou a escrever outras coisas, outros projetos. E aí o Viralizou surgiu como, primeiro, um argumento de um longa. Veio essa ideia, a gente estava no meio da pandemia, a gente via vários absurdos durante a pandemia. O Viralizou também é uma sátira de muitas das atrocidades que a gente testemunhou nesse tempo. E tinha estourado a treta da Anitta com o Léo Dias. Sei, do Furacão Anitta. Sim, exato. Dos áudios que foram passados. Daquela história toda que ela falou, que ela não vai aceitar ser chantageada mais, etc. Exato. E eu sempre gosto de misturar elementos completamente opostos para pensar numa história, assim. Como método criativo mesmo. O Querido Ex parar pra pensar é tipo... Ex-namorado com reality show. E aí o Viralizou isso. Cara, é a treta da Anitta com um apocalipse sanitário zumbi no Brasil.
E aí eu liguei pro Igor e falei, amigo, quero escrever um longa sobre Anitta e Léo Dias lutando contra zumbis no Rio de Janeiro. Ele falou, que surto, vamos escrever. E aí a gente subiu o argumento do longa, que é basicamente um resumo sobre tudo que aconteceria no suposto filme. Só que é muito difícil você vender um longa sobre um apocalipse zumbi no Rio de Janeiro, ainda mais quando você não é um roteirista extremamente conhecido, porque é um projeto caro. Que assusta as produtoras de cara, assim. Então a gente teve algumas reuniões com alguns players e o feedback que a gente recebia sempre era, cara, a gente ama essa história, mas não tem como produzir. Mas é muito caro, mas não tem como produzir agora. E aí quando eu conversei com a Rafa sobre qual seria meu próximo livro, depois do Maldito Ex, e eu não queria que fosse um livro sobre ex-namorado. De novo. Porque eu não queria virar o menino do ex. E eu também não queria ser limitado pelo que a gente chama de, sei lá, livro contemporâneo pro YA. Porque, assim, eu sou muito mais do que um autor de YA, assim, sabe? Tipo, eu gosto de escrever outras coisas, eu me identifico com... Não que tenha problema em ser autor de YA, eu sou autor de YA também. Mas, assim, eu gosto muito de escrever outras coisas, eu gosto muito de escrever outros gêneros. E sentia que o Querido Ex e o Maldito Ex já não eram tanto um reflexo de quem eu sou hoje em dia como contador de história. E aí, conversando, falei, cara, tem essa ideia que a gente pensou inicialmente para um longa, que é um apocalipse... Meu Deus, derrubei um celular. que é uma... Eu vendi o livro falando isso, cara, Anitta e Léo Dias lutando contra zumbis no Rio de Janeiro. É um terrir, e na época eles estavam procurando um livro de Halloween, porque não tinha um livro ainda nacional de Halloween para esse ano. E aí a gente fechou, assim. Eu liguei pro Igor e falei, amigo, olha só, acabei de fechar um contrato nos nossos nomes, você vai ter que escrever um livro. Não é mais não mais um sei filme. se você tem tempo, mas a gente vai precisar escrever um livro. E aí a gente entrou nessa maratona. E ele já tinha escrito um livro antes? Não. Não, né? Esse é o primeiro livro do Igor. E assim, o Igor, ele é uma pessoa muito diferente de mim. Primeiro que ele é hétero. Ou seja... Tem referências de futebol que viralizou, que assim... Ele fala da Champions League. Bem que eu reparei. O que é Champions League? Aí eu escrevi assim, aí eu perguntei pra ele, o que é Champions League, Igor? Aí ele, é o campeonato. Eu falei, tipo Drag Race. De hétero. Drag Race. Aí eu botei isso no livro. Aí quando fala Champions League, eu abri um aposto, falei assim, afinal, de Drag Race, se você não for um homem cis hétero. Exato. E o Igor é muito, assim, ele é uma pessoa que não tem rede social. Ele não tá no Instagram, ele não tá... No YouTube, ele tem referências bem diferentes da minha, então foi também gostoso, assim, esse livro surgir desse encontro que é muito prazeroso escrever com ele, né? A gente já escreve há um tempo, então não foi difícil, mas sai uma coisa bem diferente, porque a gente é muito diferente um do outro. Sim. Ele é low profile, eu sou... Me siga no Instagram, TikTok! É isso, ele gosta de futebol, eu não sei o que é um centroavante, sabe? O Vinícius Júnior é muito gato, isso eu sei. O Vinícius Júnior. Mas fora isso, não sei de nada. Então, acho que isso torna o Viralizou muito rico, sabe? O Igor Verde é essa pessoa que... Eu nem lembro mais o que eu tava falando. Você tava falando que ele era hétero, e aí misturou uma coisa na outra, foi uma boa mistura. Mas assim, o que eu acho interessante do livro, bem que eu reparei, eu não conheço o Igor, né, não conhecia, e aí eu comecei a ler o livro, tô lendo, e eu reparei que tinha algumas referências que eu falei, nossa, Juan tem umas referências héteras, né? Tem uma, porque eu também não tenho quase nenhuma, e é engraçado porque o meu marido, ele era hétero até alguns anos atrás, então ele ainda tem algumas referências. Você é a cura hétero? Eu fui a cura hétero dele. Não, mentira, não fui não, ele já tava pegando muito homem já antes de mim. Muito, ele praticou bastante. Mas mesmo assim, ele ainda tem muita referência, tipo, a família dele é muito corintiana, trabalha no Corinthians, então ele sabe muito de futebol, das coisas que acontecem, eu não entendo nada disso, e aí eu fico... Só que, por exemplo, ele não tem zero referência de Drag Race, então eu tenho que explicar pra ele o que é, como é, o que é um lip sync, etc. Então, é engraçado essa convergência quando acontece no dia a dia também, né? Enfim, aconteceram pra vocês. E aí, vocês criaram esse livro, publicando, vocês entregaram pra galera, o pessoal falou assim... Ousado ou não? Ou eles falaram, nossa, genial. Mas só um acréscimo no comentário sobre o Igor, é que a gente fez caminhos opostos, né? Eu comecei na literatura e fui pro roteiro, e ele sempre trabalhou com roteiro, e foi a primeira vez que ele escreveu um livro. E ele fica muito surpreso com o fato do livro não ser um texto que se joga fora.
Como assim? Porque o roteiro você escreve e depois ele vai parar no lixo. E aí vira o filme e acabou. Ninguém a série. lê roteiro, ninguém quer saber quem é o roteirista da série. Você quer ver a série. O roteiro é um documento de trabalho, sabe? Vai rodar na mão da equipe toda e no final ele vai parar na lata Mas de eu lixo. tenho alguns livros que são roteiros, né? Ah, mas aí é de quem? Fleabag. Ah, olha isso, Tá vendo? Tem as 2 temporadas em formato de roteiro. Pois é. Mas tem Harry Potter também. Mas isso não, via de regra, o seu roteiro vai parar na lata vai de pro lixo, lixo, gente. exato. Ninguém quer saber quem escreveu a série, sabe? Sim. E o livro, ele acaba sendo um objeto de desejo, né? Assim, às vezes um objeto de fetiche pro leitor que quer ter o livro bonito na Tem estante. foto do Igor aqui? A gente é zumbi na orelha. Tá. Não tem a nossa foto, a gente tá transformado em zumbi na orelha. E a gente saiu em tour agora e ele ficava, cara, é tão louco a ideia das pessoas quererem guardar algo que eu escrevi. Porque todo mundo, em 10 anos, todo mundo sempre jogou no lixo. Sim. Não, e dar autógrafo pra ele é uma coisa muito nova, né? Porque o roteirista realmente ele fica muito no backstage. Até. É engraçado porque ele é muito responsável pelo que a gente vê, de uma certa forma, mas pro público, pro grande público, pra massa, a gente não sabe quem é o roteirista, né? A gente não tá muito aí. A não ser que tenha um grande cabeça, famoso, né? Você vai pegar o criador da novela, não sei o quê. Mas o roteirista de uma série e tal, a gente muitas vezes, a gente brasileiro principalmente, muitas vezes a gente não sabe, né? Exato. Então é uma vida meio solitária, talvez, aquelas. Ah, mas é gostoso também, assim, porque uma série nunca existiria só com um roteiro. Sim. Então também tem uma magia do trabalho coletivo, assim, do trabalho de equipe. E de como o texto e a história, aquela ideia inicial vai se transformando e crescendo, e às vezes virando algo melhor e maior e mais bonito através do olhar do outro, sabe? Sim. Através dessas muitas mãos criando uma história. Então é engraçado, assim. Tanto acho que pra ele acompanhar a minha experiência no roteiro, que tipo agora a primeira série que eu escrevi vai ser filmada e eu tô tipo muito fanboy, eu quero acompanhar tudo, e ele tipo... E aí eu vejo ele com um livro, e aí eu fico, Mas como é que pra ele, como é que ele consegue escrever roteiro sem ter rede social? Porque eu acho que a rede social ela é uma experiência antropológica, basicamente. Você ficar ali vendo como as pessoas se comportam e tal. Então, assim, é óbvio, você observa o comportamento das pessoas também no seu dia a dia, né? Na padaria, na rua, no ônibus, no metrô e tal. Mas eu acho que hoje eu sentiria uma necessidade de entender melhor a cabeça das pessoas, e eu acho que a rede social, acho que ela te mostra um pouco mais da cabeça do que só coisas do dia a dia que você vê a pessoa no metrô, entendeu? Mas você não sabe exatamente o que ela tá pensando. Mas, Paulo, eu disse que ele não tem rede social, eu não disse que ele não usa. Eu Eu tenho certeza que o Igor, ele fuxica, ele usa o perfil da esposa dele pra ver as coisas, então Entendi. ele tem sobrinhas jovens, afilhadas jovens. Porque tem que Então, ter. Porque isso é uma coisa que eu fico mais, assim, prestando atenção quando eu leio o livro de um autor que tá começando, é tentar ver se ele tem um olhar de pessoa, gente, realmente realista, entendeu? Porque muitas vezes você vê que o autor, ele tá escrevendo, mas você fala, cara, esse cara talvez ele não tenha tantas experiências interpessoais na vida dele. Porque eu acho que as pessoas talvez não conversem desse jeito, elas não se comportam vira desse uma jeito. caricatura, né? São personagens muito planos. Exato. E às vezes é isso, você tá inserido só num aspecto, né? Num lugar, num universo, e aí você acha que todo mundo se comporta exatamente daquela forma. E o que eu acho que é foda quando o autor ele consegue enxergar isso além, entendeu? E ver que existem pessoas completamente diferentes dele próprio, né? E eu acho que isso é legal quando aparece no livro. Mas eu ia te elogiar porque eu ia falar que o livro tá muito legal, muito mesmo. Você sabe que eu sou chato. Você tá falando isso só porque eu tô aqui. É, vai não, ficar no não. off, ele vai virar pro Não, Rodolfo. não. Ó. Eu comecei a ler real, e eu tô achando muito divertido. Eu gosto muito de terrir no geral. Acho que é muito difícil de fazer, porque eu acho que ou você acaba caindo pro lado de mais do terror, ou muito comédia, aí não fica tão assustador quanto deveria ficar. Mas eu já vi alguns... você já viu um filme chamado Drag Me to Hell? Me Arraste para o Inferno? É uma das maiores referências do Viralizou, é Drag Me to Gente, Hell. esse filme é genial. Esse genial. filme é genial. Porque ele é muito louco, mas ele é muito assustador e engraçado ao mesmo tempo. Eu vi no cinema esse filme e a gente gritava de rir, mas ao mesmo tempo eu fiquei até hoje, me marcou muito porque era, tipo, nojento, a cara e as coisas, tem uma coisa... Mas tinha muito de comédia ali, né? E eu acho que é muito difícil achar uma parada bem executada desse jeito, né? A Netflix, por exemplo, tentou fazer uma série chamada Reality Z, que também tinha o objetivo de ser um terrir,
E que... Você conhece alguém que trabalha na produção? Alguma coisa assim? Não, Você quer não falar? conheço. Você Não, eu falei que eu assisti, fiz. Não, porque assim, eu sempre achei fraco e eu estava na empresa e aí a criativa do projeto, né, a diretora de conteúdo do projeto, ela falou, assiste, me diz o que você acha. Eu assisti e eu falei, eu acho que tá fraco. Eu acho que tá meio ruim. E ela, tipo, concordou e tal. E pra mim é por isso que a série não foi pra frente, porque é realmente muito difícil. Mas você vê, existe player que tá disposto a pagar pra fazer um negócio, só que os riscos são muito mais altos hoje em dia, né? De fazer uma série do seu livro. Mas o seu livro tá sendo muito bom. Mas olha, players, o livro tá fazendo sucesso, é mais fácil apostar num livro do que num argumento, então estamos aqui pra conversar. Exatamente, é isso. Não, mas aí me conta, como é que tá sendo fazer essa turnê? Você começou agora a turnê Vocês fizeram só uma até agora? A gente fez São Paulo e Campinas, é por isso que eu tô de terno. Porque eu comprei isso aqui pra turnê, eu falei, eu não parcelei isso aqui, eu não tô pagando parcela até hoje. Exato. Pra usar uma vez só, não. Não, e é difícil, né? Você fazer evento e tal, você tem que estar sempre meio que arrumadinho. Você se preocupa muito com isso? Eu acho divertido. Aham. Porque o trabalho de escrever é muito solitário, Sim. como você falou, assim. No roteiro também, é home office, você fica horas e horas no Zoom. Então eu acho muito valioso o momento do evento como essa oportunidade de ver quem tá me lendo, de trocar uma ideia com quem tá me lendo, de perguntar como é que você me conheceu, qual é o seu personagem favorito, o que você gosta, o que você não gosta. E aí eu acho divertido, sabe, tipo, pensar qual vai ser a roupa pra tu, e aí... Gay, fã de diva pop, quando Exato. escreve livro. E aí eu faço umas piras que só funcionam na minha cabeça. Do tipo, meu querido ex, era meu primeiro livro, eu tava começando, então eu ia pros eventos bem chafincinha. Entrei na pira da saia, comprei várias saias. Montes do João Pimenta aqui de São Paulo, inclusive. Sim, famosíssimo. Ele é incrível. E aí eu ia de saia, de unha pintada, ao estar bem jovenzinha. Aí eu falei, não, agora eu sou uma roteirista, empresária, estou crescendo meu terceiro livro, vou fazer, tenho que pensar em um novo look. Aí comprei ternos pra turnê, deu realizou. Então, acaba sendo uma brincadeira, assim, mais minha comigo mesmo, porque eu acho divertido. E aí eu gosto muito de evento, assim. Ai, que legal. Muito mesmo. E é muito engraçado. Mas assim, não é necessariamente não é normal, porque tem muito autor que é muito introspectivo. É isso, ele gosta de trabalhar, mas essa parte de lidar com as pessoas, não é que seja ruim, porque no final das contas são pessoas que estão ali, né, fazendo o trabalho dela acontecer, mas ao mesmo tempo pode ser muito assustador, né? Por exemplo, até eu me acostumar a lidar com as pessoas em todos os lugares, aquela mentira, a receber... Mas é que você é famoso, né, Paulo Hatz? Mas é famoso. Até você ter essa coisa de se soltar, mas principalmente em evento, né? Porque vai todo mundo ali pra te ver. Ou você tá num evento literário, tem um monte de gente que te conhece. Então é tipo, pode ser muito assustador, né? Eu já presenciei autores de ficarem bem tipo, oi, gente. Mas você não tem essa vibe. Cara, na primeira Bienal do Rio, eu fiquei muito nervoso. Porque ela foi logo depois foi a primeira Bienal, depois da Bienal de 2019, onde tudo mudou. E aí fizeram uma mesa só com autores LGBT, que era o Felipe Cabral, eu, a Clara Alves, o Pedro Ruas, o Deco. Então era uma mesa muito simbólica. E a gente sempre acha que vai ser um fracasso, né? Assim, eu sempre acho que não vai ter ninguém. Eu também sempre acho. Ninguém se importa, não vai ter ninguém vai ler meu livro, ninguém vai me ver. Já. E aí eu lembro de chegar cedo no lugar e assim, as senhas esgotaram super rápido, fila dando volta. E Bienal é o único momento do ano que a gente se sente famoso, né? Que a gente é Anitta então, no Bienal. A gente entrou no carrinho e os leitores correndo atrás. Eu falei, que é isso? Eu me tremia antes. E aí eu pedi pra Lu, que trabalha comigo, falei, Lu, me dá um shot de cachaça. eu entrei levemente alcoolizado no palco da Bienal do Rio de 2020. E eu tava muito nervoso, assim, eu tremia no início. Mas acho que hoje não, assim, eu aprendi a gostar. E eu sou muito farofeiro. Você eu tem gosto cara, de, sabe, E aí é um problema porque os leitores acabam faltando o respeito com você. Então no evento de São Paulo roubaram o pôster. Meu Deus, do nada. Roubaram o pôster de viralizou. Eu queria levar pra casa. Falaram, não, Lucas, foi você. Lucas com o cara, tá? Ele pegou da minha mão e... Pegou da minha mão. Ele pegou da minha mão. Então assim, mas é muito gostosa essa relação bem íntima que eu acabo tendo com os meus leitores, né? A gente tem grupinho no WhatsApp... Tô sempre fazendo ação, mandando cartinha, mandando pulseirinha. Então é divertido, eu me divirto, assim. É uma das partes mais legais de escrever um livro. Mas você gosta de criar conteúdo? Tipo TikTok, essas coisas? Ou pra você, tipo, tem o quê?
Então, tem dias que Seja sincero. Tem dias que... Do nada. Você quer a resposta de mim ou você quer... Cara, tem coisa que eu acho legal compartilhar e divulgar, mas tem uma pressão do... Primeiro uma pressão, uma necessidade de estar no TikTok, quando você é um autor, principalmente de livro jovem, que eu já não gosto. Sim. Porque assim, gente, eu sou autor, sabe? Tipo, eu não sou um criador de conteúdo, eu não sou... Tipo, apesar de eu gostar da parte do marketing e me divertir, sabe, não é isso que eu quero fazer pra minha vida. Então pensar que eu preciso estar ali, criando conteúdo todos os dias, pro meu livro poder ter a chance de viralizar e de pegar uma lista, é uma coisa que me enerva um pouco. Porque acaba sendo, às vezes, muito mais sobre como você envelopa aquela história do que sobre aquela história realmente é. Então, é isso. E aí, é positivo porque você consegue trabalhar algumas coisas, tipo glitter na capa, que é uma coisa que dá super certo, e etc. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa um pouco o esvaziamento dos, sabe, os 10 segundos. Sabe como é que... O livro é muito mais do que eu posso botar ali em 10 segundos. Sim. Então isso gera uma ansiedade, mas a gente joga o jogo, né? É assim que as coisas estão acontecendo. É claro o impacto do BookTok, dessas redes de conteúdo mais rápidos na venda do livro, assim. Acho incrível. Tem uma galera que é muito profissional, assim, tipo... A Kabuki, pô, você mesmo... Aquelas, obrigada. Você deu um amiga, presente. Você é muito... o Thiago, sabe? Sim. Tipo, o Digão, uma galera que tem um conteúdo muito único, que tem uma identidade, que tem uma voz, e que faz isso muito bem. Mas a gente... Sim. Eu, como autor, às vezes eu me sinto meio tateante, assim. Sabe? Eu acho muito difícil criar conteúdo literário curto pra... Conteúdo literário curto, ponto. Aquelas. Eu ia falar conteúdo literário curto pro TikTok. Eu acho muito difícil criar, independente se é pra TikTok, pro Instagram, porque é isso que você falou. Vender um livro em 10, 30 segundos é muito difícil. Porque, tipo, é tanto... Obviamente tem livros que você consegue vender com uma frase, e aí, tipo, incrível. Igual você até falou. É um apocalipse zumbi com Anitta e Léo Dias no Rio de Janeiro. Isso é uma frase muito impactante, que realmente já convence muita gente. Mas tem outros livros que são incríveis, que você não consegue explicar tão rápido assim. Até, por exemplo, um livro que eu adoro, falo sempre, Sete Maridos de Evelyn Hugo. Pra você explicar exatamente para as pessoas o que é, você vai perder um tempinho ali e, tipo... E às vezes eu acho que não é justo com o livro, entendeu? Então, eu acho que tem gente que é muito gênia de saber fazer, mas ao mesmo tempo eu acho muito complicado. E eu acho que isso deveria ser um pensamento... Deveria não, eu não acho que deveria. Mas eu acho que acaba sendo muito um pensamento na cabeça de muitos autores, de já na hora do processo de criação do livro, já se preparar pra isso. Tipo, como que eu vendo esse livro em 20 segundos no TikTok, entendeu? Que é uma coisa que talvez não era uma preocupação há 2 anos atrás para as pessoas. Engraçado que a gente vê essa diferença, Paulo, no livro como objeto. Se você pega o Querido Ex, meu primeiro livro, você vira ele atrás, ele tem uma sinopse. Sim. Se você pega Viralizou, ele tem escrito Funk, Fofoca em Rio de Janeiro Zumbi. É pra você mostrar em 5 segundos, pra você mostrar em 10 segundos. Sim. Não funciona mais eu pegar uma sinopse e botar aquele texto todo aqui. Então, o mercado vai se adaptando, a gente tem que ir se adaptando. E é como as coisas são, sabe? Assim, E é muito positivo também, porque a gente tem livros LGBT, hoje em dia a lista dos mais vendidos. Cara, tem a presença de livro com protagonismo LGBT nacional que a gente não via 5 anos atrás, sabe? Sim. E me conta sobre sua mãe lésbica antes da gente falar de Globo rapidinho. Porque você falou que a sua mãe lésbica é um assunto muito interessante. Eu quero saber dessa história. Você tinha perguntado também sobre a recepção do Viralizou na galera. Eu não te respondi. Eu perguntei? Perguntou o que aconteceu. Porque essa aqui é uma versão clean do livro, tá? Como assim? Teve uma outra recepção? Eu te perguntei se a galera, quando recebeu o livro, se eles falaram, Juan, calma, segura a onda. Esse aqui é um livro mais 18, tá, gente? Exato. Ele tem muita cena de sexo. E isso é proposital, porque a gente tem uma estigmatização do sexo quando a gente fala de filme de terror. Então, principalmente em slasher, nos anos 80, o sexo no filme, nas histórias de terror, é sempre abordado de uma forma punitivista. Você vê alguém transando no filme e você sabe que aquela pessoa vai morrer. E sabe, tipo, qual é o impacto disso no nosso subconsciente? O filme de terror é feito pra jovem, pra adolescente, pra pessoa que tá ali explodindo de hormônio. Então, repetidas vezes, histórias de terror mostram que falar de sexualidade, manifestar sua sexualidade, no final das contas, pode te levar a ser assassinado com um facão dentro do seu Exato, você pode virar zumbi. E aí eu falei, cara, eu quero escrever um livro
que seja de terror e que fale sobre o sexo de uma forma mais celebratória, assim. Onde os personagens fiquem mais potentes depois de transar e não morram. A primeira versão dele era ainda mais pesada. E aí a Rafa leu e ela me ligou. Falou assim, Juan, a gente adora o livro. A gente adora. Mas tem umas coisas aqui que assim, a gente não quer que fique sem sexo, mas... né, galera. Sendo a galera ainda. Aí a gente deu... Mas assim, foi bem leve, não foi nada impositivo, assim. Mas essa versão aqui ainda é mais clean do que aquele primeiro PDF que a gente mandou. Aquilo ali, gente, era uma baixaria, assim. Um dia vai sair a versão do diretor. Pornô de fada, pornô de zumbi. Que horror. Pornô de zumbi, amigo. Não, agora eu fiquei curioso. Um dia, quem sabe, você pode me mandar esse PDF. Mas esse aqui já é dirty o suficiente, assim. Tá bom. Não, eu já comecei, eu já percebi que ele tava ousado. Até quando eu vi na frente mais 18, eu falei... Nossa, não imaginava que seria mais 18. Porque eu achei que seria jovenzão mesmo. Tipo, um zumbi leve, um zumbi... Turma que teve Colosso. Tem os nomes dos capítulos. Tem um capítulo que se chama Suruba Palusa. Tem um capítulo que se chama Orgias Apocalípticas. Tem um capítulo que se chama Listerine Faz Mágica. Por conta da Miss Vende, você sabe. Sim. Então tem uma descrição de uma pessoa passando Listerine. Sim. E do sexo oral. E eu vi que acho que você fez um TikTok, alguma coisa sobre isso. A gente também usa isso pra engajar, né? Lógico. Minha mãe já vai ler esse negócio, então agora já que tá aí... cagado, E aí fala da sua mãe, então. Ai, minha mãe, então. Ela se entendeu como lésbica depois de muito tempo adulta? Ou isso aconteceu desde sempre? Cara, a minha mãe sempre se identificou como... Ela sempre soube que ela era uma mulher lésbica. E é legal falar isso porque isso também tá muito presente nos meus livros, sabe? Porque ela... ocultou a sexualidade dela por muito tempo por conta de um mundo que dizia que ela não podia ser quem ela era. E aí, eu tenho 27 anos, quando ela me teve, sei lá, 27 anos atrás, as coisas eram muito, muito piores do que elas são hoje. Então ela queria muito ter um filho, ela queria muito conseguir ter uma vida supostamente normal. E aí ela conheceu meu pai. Meu pai foi o primeiro homem com quem ela ficou na vida, assim. E ela gostava muito dele, eles acabaram ficando, casaram. Minha mãe me teve, só que quando eu tive 2 anos, ela falou, cara, eu não consigo mais viver essa vida. E ela pediu o divórcio. Ela se apaixonou, a fanfic, ela se apaixonou pela vizinha da frente da minha avó. E aí ela foi largar meu pai pra ficar com a vizinha da minha avó. E aí meu pai surtou. Ele falou que ia tirar minha guarda dela, que ela, por ser uma mulher lésbica, não tinha condições de criar um filho. E que eu necessariamente seria gay por ser criado com uma mãe da pai, você tava certo, né? Tá vendo? A água lá de casa, ó. Exato. E aí, foi um auê, assim. E como era muito tempo atrás, realmente tinha um medo de que minha mãe fosse perder a minha guarda por conta da sexualidade dela e porque ela ia morar com uma outra mulher. E aí eles chegaram a um acordo na época de que eu moraria com os meus avós pra crescer longe da influência lésbica da minha mãe e da esposa dela. E aí aconteceu o que acontece com muitos pais nesse Brasil. Assim, meu pai foi pra outra cidade, casou de novo, teve outro filho. Eu via ele só 2 vezes por ano. E minha mãe estava ali presente na minha vida o tempo todo. Eu só não morava na mesma casa que ela. E aí eu só soube que ela só foi me contar quando eu tinha, sei lá, 10 anos. Como é que você foi entender isso, né? Porque quando você é criança, você não... E ela fazia coisas tipo... Sei lá, eu ia na casa dela e ela tomava banho com a esposa dela. E eu achava que todos os amigos tomavam banho juntos. Normal. Porque ela sempre... Mas ela sempre apresentava a ex-mulher dela como prima ou como amiga. Eu nunca vi minha mãe dando um beijo na esposa dela. Então... E é engraçado, porque quando eu me assumi gay... E aí tem gente que acha que foi muito mais fácil porque... Nossa, sua mãe é lésbica, deve ter sido super tranquilo pra você. Mas como a minha mãe ouviu o tempo inteiro que eu seria gay por conta dela e que ela estava amaldiçoando a minha vida e me danando essa vida horrível de homossexualidade porque ela era uma mulher homossexual, acho que isso fez com que fosse bem, bem mais difícil, sabe? Porque ela se sentia culpada por aquilo. É como se todos os medos que ela tinha, tudo aquilo que ela ouviu do meu pai, que ela ouviu da família, tivesse se concretizando. Então foi um trabalho, ela foi pra terapia, eu fui pra terapia. E só que é muito bonito porque depois ela começou a manifestar a sexualidade dela de uma forma mais natural, conforme ela via eu com os meus namorados. Então, eu sempre apresentei meus namorados como namorado, a gente ia no shopping, andava de mão dada, beijava na frente de todo mundo.
E aí ela, aos poucos, foi também fazendo as mesmas coisas. E, assim, é muito bonitinho, porque hoje em dia ela apresenta a atual esposa dela como esposa. E aí ela vai na parada do orgulho. Ela não pode ver um gay. Porque ela quer vender meu livro. Até a mãe marqueteira. Ela chega e fala assim... Não pode ver um gay. Ai, vocês são... Ela é aquela pessoa que vira... Ai, vocês são tão lindos. Eu sou gay também. Meu filho é gay. E tem toda a coisa de ser gay, gente. Mas a minha mãe é uma mulher de quase 60 anos e ela fala que ela é gay também, tá? Então, assim, não vamos julgar. Porque isso é polêmica no outro dia. Assim, ela fala que é uma mulher lésbica, mas eventualmente ela fala que ela é gay. E, enfim, é como minha mãe fala que ela é. Sim. Meu filho escreve livro de gay. Escreve livro de gay. E aí, às vezes, eu recebo umas DMs, tipo, encontrei sua mãe na farmácia, encontrei sua mãe na hamburgueria, e ela falou pra eu te seguir. Assim, prazer. É igual no outro dia, eu tava no Uber, aí o Uber falou, meu filho é gay, vocês querem ver foto dele? Aí a gente, tá bom. Aí ele mostrou, e o filho era um gostoso. E aí a gente falou, todo mundo assim, eu e meu marido e um amigo, todo mundo, bonito, né? Aí ele, mas ele namora, esse daqui. Aí mostrou o namorado, uma outra padrãozuda, e a gente entendi, entendeu? Mas, tipo, eu acho fofo isso quando... No caso, a sua mãe, ela é lésbica, mas esse motorista não era nem gay, sabe? Tipo, mas ele quis participar da conversa, porque ele via a gente falando, né? Meu filho é gay. Mas eu acho isso muito fofo. Mas, enfim, então ela leu o seu livro, ela tá de boa com todas as coisas que você escreveu, ou ela não é de ler livros? Ela lê, ela demora, mas ela lê. E quando ela lê O Querido Ex foi um problema. Por quê? Ela me ligava chorando, assim. Meu Deus. Porque ela conheceu meu ex-namorado. E assim, tem coisa no livro que é ficcional, mas tem alguns acontecimentos que realmente rolaram comigo, assim. O livro é escrito em cartas. E o terceiro capítulo é uma carta que eu realmente mandei pro meu ex-namorado. E é o tipo de coisa que você faz quando você escreve um livro com 20 anos, né? Sim. E você bota a carta que você mandou pro seu ex-namorado de verdade no livro, assim. E aí ela identificava coisas que tinham acontecido comigo. Ela me ligava chorando. Filho, eu não sabia que isso estava acontecendo. Eu, não, mãe, é ficção. Isso não aconteceu comigo, não. Tá tudo bem. É um personagem. Ela, eu sei que não é. Então foi dureza pra ela ler O Querido Ex por conta disso. Mas ela sempre fica muito orgulhosa quando tem as mães, por exemplo. O fato do personagem ter uma mãe lésbica e eu marcar isso. É muito importante pra ela poder, sabe, tipo, ela ver que eu consigo brilhar trabalhando um tema e uma experiência da qual ela teve muita vergonha por muito tempo. Então eu acho muito simbólico também, assim. O Querido Ex, ele vai ser sempre muito importante pra mim por muitos desses simbolismos, assim, sabe? A questão da minha mãe, a questão da minha avó, assim. A minha avó aprendeu a ler no ano que eu publiquei O Querido Ex. Nossa. Ela aprendeu a ler com 75 anos. Nossa. E ela tava indo pra escola e tal, é muito bonitinho. E aí O Querido Ex é dedicado pra ela, assim, pra minha avó Georgette, que aos 76 anos aprendeu a ler. E aí eu lembro de chegar com um livro em casa e dar pra ela ler. E aí ela leu, assim, tipo, pra minha avó Georgette, que aos 76 anos aprendeu a ler. E aí, tipo, ela poder ler meu livro, uma mulher analfabeta e que aprendeu a ler no ano que eu publiquei meu livro, sabe? Tipo, ele é muito especial pra mim por todos esses motivos, sabe? Sim. Você tá quase chorando. Ai, eu fico muito o primeiro convidado a chorar. Eu sou canceriano, gente. Eu fico muito emocional quando eu falo Não, mas minha é muito avó, fofo. Porque eu sempre cresci ouvindo ela falar que o sonho da vida dela era aprender a ler e escrever, sabe? E aí ela aprendeu a ler, agora ela pode ler. Leu o seu livro. Sabe, tipo... É muito fofo. É muito fofo. A cara dele, gente. Ai. Quem tá só ouvindo não tá vendo, mas se você estiver vendo o vídeo, ele tá com um carinha de choro, o olhinho cheio de Eu lágrimas. não posso falar de vó, eu fico emotional. Na Bienal do Rio chorei. Imagina. Mãe, obrigado por pagar meu ingresso do cinema. Teve muito esse momento, assim. Sim. A Ideco chorou, começou a falar da avó dele. Foi uma terapia em grupo. Sim. A Bienal do Rio, assim. Tem um vídeo no YouTube, se vocês quiserem. Todo mundo chora, assim. Eu da mãe, obrigado, vó, obrigado. Mas eu imagino como é que é. Assim, a gente que veio de famílias que não são, mas que na verdade são tradicionais, né? Que elas não são entendidas como famílias tradicionais, mas a gente sabe que no final das contas a gente é filho de mãe solteira, de pai ausente, né? A gente sabe que a gente é muito mais tradicional do que as pessoas gostam de fazer parecer. E eu também, né, cresci sem pai, só com minha mãe e tal. É muito emocionante pra gente pensar o lugar que a gente chegou, com a ajuda só da nossa mãe.
e que foi super difícil e que a gente, sua mãe ainda que teve a coisa da própria sexualidade. Na minha família ninguém é gay, nem bi, nem nada, pelo menos não assumidamente, né? Então eu também tive que passar por toda essa descoberta sozinho e esse momento de contar pra ela e tal, e hoje poder ter uma vida não só baseada nos livros que ela comprava, que era muito difícil pra ela comprar livro, então era 1 por ano, 2 por ano, eu relia aqueles mesmos livros o ano inteiro. E hoje poder falar abertamente que eu sou gay, etc. Minha mãe conhecia meu marido, não sei o que, não sei o que. E pra ela foi uma coisa muito difícil de início, mas hoje ela super é participativa e tal. E a gente vê onde a gente chegou, né? É emocionante mesmo. Essa coisa do livro de presente é muito simbólico, né? Porque era exatamente isso. Cara, minha mãe era motorista de Kombi, ela rodava de noite, assim. Ela já tomou porrada na cara de passageiro, assim. E o esforço que ela fazia pra me dar as histórias que eu queria ler, sabe? Sim. E aí hoje, tipo... Sabe? É muito... Eu sinto... A gente acaba fazendo não só... não é só a gente, sabe? Que tá aqui. É toda a nossa família que exato. se ferrou horrores pra gente poder estar aqui, sabe? Então, é muito valioso, sabe? Assim, pra mim, tudo isso. Ter gente que me lê, poder publicar o livro, poder trabalhar com isso. Porque... é exatamente isso que você falou. Acaba sendo... Você falou agora esse negócio que é muito legal, e até puxar esse assunto de Globo... Porque você falou assim, a gente não tá sozinho, a gente tá com uma esteira de pessoas que trouxeram a gente pra onde a gente tá hoje. E isso tem um impacto muito grande, né? Tipo, eu trabalhei também já na Globo, eu trabalhei depois na Netflix. E eu sofria muito com o síndrome de impostor, eu tinha muito medo de perder tudo, porque eu pensava assim, não sou só eu que vou perder, né? Se eu perco esse emprego... eu vou ter que dar essa notícia pra minha mãe, eu vou ter que dar essa notícia pros meus amigos, eu vou ter que dar notícia pra todo mundo, sabe? Que realmente acreditou que eu conseguia chegar naquele lugar. E foi difícil pra cacete pra chegar ali, porque realmente é o que você falou. Da onde eu vim, as pessoas não chegaram lá, né? A minha família, por exemplo, ninguém anda de avião, ninguém faz nada dessas coisas. Então, é muito impactante. Então, isso, por um lado, é muito bom, porque a gente se sente muito orgulhoso, mas por outro lado é muito assustador, porque a gente tem medo de perder aquilo, né? E aí eu queria te ouvir, tipo, hoje você tá na Globo, né, escrevendo, sendo roteirista. Eu queria saber como que é essa experiência, e eu queria saber se você se vê fazendo isso pra sempre, ou se a sua parada é livro, ou os dois. Eu tenho muito desse medo também, principalmente no início, eu achava todo dia que eu ia ser demitido, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu entreguei meu bloco de cenas, eu falei, ferrou, vai todo mundo descobrir que eu não deveria pertenço aqui, E eu entrei na Globo, assim, por conta do laboratório, e foi um convite pra entrar, assim. Eles me ligaram e falaram, você quer integrar o nosso quadro de roteiristas? Eu fiquei tipo, caraca, pô, mó legal, sim, quero. E aí eu achei muito que era engano, que viram meu nome errado, e aí quando eu comecei a sala de roteiro da série, eu achava que eu descobri que eu era um grande impostor, que na verdade eu era um fracasso, que eu tava ali fingindo. Sim. Então, assim, eu ainda lido muito com o síndrome do impostor. Sim. Com o livro também, assim. É de tipo, nossa, esse livro não vai vender nada. A editora vai perceber que não deveria estar investindo em mim. Sim. Que não valeu o investimento, ninguém vai mais publicar nada meu, ninguém vai ver nada meu. E acho que vem muito desse lugar do tipo, cara, não pode dar errado, assim, sabe? Eu não posso perder isso. Então tem esse lado muito grande da ansiedade, hoje menos, e o Igor me ajudou muito com isso. Porque, enfim, o Igor também veio de uma família pobre, e hoje em dia, tipo, ele é um grande nome lá dentro e no audiovisual. E eu lembro que quando a gente começou, eu pedia desculpa pra tudo. Tudo eu pedia desculpa. Sim. Tudo. Ainda mais quando eu tava no laboratório e a gente ia na casa dos roteiristas, no Jardim Botânico, que era um espaço que a Globo tinha pros roteiristas escreverem, nem existe mais. Nossa, eu sentia literalmente, assim, tipo, no meu corpo eu expressava que aquele não era meu lugar. Então tudo eu pedia desculpa, desculpa. Aí um dia pegou na minha mão e falou assim, Juan, para de pedir desculpa. Sim. E aí eu quase pedi desculpa. Desculpa. Então é um processo, assim. Hoje em dia eu tô muito mais seguro e confiante, sei a qualidade do meu trabalho, sei quão importante eu sou também pra empresa e o quanto eu agrego. Mas foi assustador um pouco no início. Eu quero fazer isso. Assim, eu quero trabalhar com audiovisual pra sempre, com roteiro pra sempre. Acho que isso dá pra ser levado em paralelo com a literatura. A literatura acaba sendo muito importante pra mim como válvula de escape criativo. Porque num livro eu posso contar a história que eu quiser contar. Mesmo se ninguém quiser publicar, eu posso botar essa história no mundo. Então, e acho que por isso viralizou, ele é tão transgressor nesse sentido. Porque ele vem muito dessa necessidade de, tipo, cara, esse é o espaço que eu tenho
de passar a mensagem que eu quero passar, de criar meus personagens imperfeitos, de falar de sexo, sabe? De falar sobre as contradições que fizeram parte do meu amadurecimento e que muitas vezes, quando a gente vai ler livros pro público jovem, a gente não vê essas contradições, a gente vê personagens um pouco mais planos, menos contraditórios. Então eu liguei meio que o dane-se no Viralizou nesse sentido. Isso vem muito porque quando você tá num projeto audiovisual, não é só a sua visão, sabe? Você tem várias limitações da produção, dos outros roteiristas, é tudo um debate de ideias, o que é melhor pra história. Isso é muito importante, faz parte do processo. Mas eu preciso do livro também pra gritar o que eu quero gritar, sabe? Então eu quero muito levar as duas coisas em paralelo, assim. Quero ser cada vez mais um roteirista e autor, e não um autor e roteirista. Sim. Acho que principalmente quando a gente ainda não tem um grande projeto no ar, é difícil as pessoas entenderem que você trabalha com aquilo, até porque tudo demora muito, mas eu quero sim continuar com as duas coisas só. Entendi. E quando você voltar a escrever livro, você quer voltar pro jovem ou você quer continuar numa coisa mais adulta? Não sei, não quero, não vai falar sobre isso agora. Não, eu gosto muito de sobrenatural, eu gosto muito de terror, então eu quero continuar escrevendo histórias sobrenaturais. Então eu gosto muito de transitar por gêneros diferentes, isso era um medo antes do Viralizou. Tipo, cara, só tem 2 livros, comecei no AE, agora eu vou escrever um terri, sabe? Mas eu acho que também é importante assumir isso como parte da minha identidade como autor. Eu acho que é até legal pros meus leitores saberem que, sabe, vão receber uma coisa diferente. Mas eu quero continuar nessa tocada, já tenho uma ideia para um próximo livro. E que vai continuar sendo mais adulto, sim. Entendi. Justamente por isso, porque eu não quero ter restrição na hora de escrever. Eu não quero escrever pensando, tipo, se eu botar isso vai ser mais 18, menos pessoas vão ler, sabe? Tipo, não, esse é o espaço que eu tenho para ser 100% quem eu sou e falar o que eu quero falar. Então eu acho que a tendência é isso se intensificar nas próximas histórias. Não, eu concordo. Eu acho que se eu estivesse no seu lugar, eu também estaria fazendo. Eu aprovo. Se isso significa mais baixaria, talvez. Exato. Mais baixaria, a gente adora. Uma farofada. Bom, Juan, muito obrigado por você ter vindo, tá? A gente conversou bastante, bateu mais de 1 hora, eu acho, de conversa, viu? Muito obrigado por você ter vindo, porque você não é daqui do Rio de Janeiro, então ele deu uma passadinha aqui em São Paulo pra agora fazer o turnê dele, né? A tour da Thalita Bumbum. Exato. Eu vou ficar de olho em todos os looks que aparecerem nas fotos dos stories das turnês, tá? Então não pode repetir. Tem que ter um look diferente pra cada evento. Eventualmente vai ter uma repetição, porque... por questões financeiras. Exatamente, por budget. Bom, enfim, você quer divulgar alguma coisa, os arrobas, pedir para as pessoas te seguirem? Eu quero primeiro te agradecer, Paulo. De verdade, eu não falei brincando que eu assisto seus vídeos, eu consumo seu conteúdo já há bastante tempo. Você tem uma plataforma muito legal, muito grande, e você abrir esse espaço para autores nacionais, pra gente vir aqui e conversar com o seu público é muito gentil e é muito importante, faz toda a diferença. Então, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui. E agora você é Ratazana, né? Ratazaners. Ratazaners. Se vocês quiserem conhecer Viralizou, essa história é sobre um apocalipse zumbi no Rio de Janeiro, protagonizada por uma funkeira chamada Thalita Bumbum, que precisa se unir ao jornalista de fofoca, Pel Madruga. Pel Madruga. Eu amo o nome. É Thalita. Com 2 T's. E Pel Madruga. Você pode ler Viralizou. A edição tá muito linda. Tá muito bonita. De verdade, tem glitter na capa, Pantone Neon. É um livro bem bonito pra você ter na sua estante, porque eu sei que o leitor de Paulo Hatz gosta de livro bonito na estante. Já tá disponível em todas as livrarias. Você pode me encontrar em todas as redes sociais, menos no BeReal, porque eu não sou tão jovem pra usar BeReal, como @JuanJulian, Julian com 2 L's. No TikTok é onde eu tô mais criando conteúdo. Todo dia eu posto algum vídeo lá, alguma palhaçada, alguma coisa. Então vai ser um prazer, né, se você quiser conhecer as minhas histórias. Sim, a gente vai deixar também aqui na descrição os arrobas todos, aí vocês podem procurar, se vocês não souberem como escreve e tal, já vai ter tudo aqui. E é isso, obrigado. Gente, compra o livro, tá muito lindo, tem glitter, tá muito lindo mesmo, brilhoso, enfim. Obrigado, me ajuda a pagar a roupa. Exato. Tem que ajudar, vamos lá. Eu parcelei, ainda tô pagando, gente. Exato. Tem muito tour ainda pra vir. Bom, é isso. Beijo, querido. Beijo, Paulo. Beijo, gente. Vocês vão me encontrar já.
Bom, gente, agora a gente vai fazer aquele momento que você espera, que você torce, que você aguarda. O Me Convença. No Me Convença, se você tá assistindo esse podcast pela primeira vez, é um quadro onde a gente recebe vários e-mails de vocês e vocês tentam me convencer. Eu adoro a gente, né? No caso eu mesmo. Vocês me mandam vários e-mails pra me convencer de ler algum livro que vocês gostem ou não gostem, mas vocês acham que vai dar um bom conteúdo, que eu vou gostar, que eu não vou. Então eu tô sempre aqui aberto a receber opiniões de vocês. Tem um monte de e-mail, inclusive. Eu tenho recebido até mais e-mails do que no passado. Então acumulou um pouco, tem bastante coisa aqui. Mas, enfim, eu vou tentar indo aqui pelos títulos. Eu sempre falo pra vocês, sejam criativos nos títulos, pra eu escolher o seu e-mail e ser realmente o seu momento de ser um influenciador aqui no canal, tá? Bom, enfim... Eu tenho um monte de coisa aqui, se você quiser me mandar, até lembrando todo mundo, é livrariaemcasapodcast@gmail.com, tá? Só mandar um e-mail pra livrariaemcasapodcast@gmail.com e em breve, quem sabe, você vai aparecer aqui. Aparecer, no caso, o seu nome, né? Na sua cara. Bom, gente, tem muito e-mail. Eu comecei a receber vários e-mails com caps lock. Não sei porquê, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e-mails em caps lock de pessoas diferentes, mas todos seguidos. Será que eles combinaram? Deve ter combinação aqui, porque um é Oi, Paulo e Rodolfo, tudo bem? Outro é Oi, Paulo e Rodolfo, tudo bem? Outro é Oi, Paulo e Rodolfo. Eu acho que talvez tenha alguma combinação aqui, não sei. Mas peraí, calma, deixa eu pegar uma aqui mais embaixo, que tem muita coisa que chegou. Bom, eu vou aqui num que chama assim, Oscars, Fofoqueiras e Patos Mecânicos. Deixa eu ver se... não é nada que eu já não tenha lido antes. Bom, é da Beatriz Alice e ela fala: Olá, o meu nome é Paulo. Ah não, pera. Ela tava fazendo como se eu fosse o início de um vídeo. Mas eu falo, e aí, meu nome é Paulo Hatz. Eu não falo olá. Aí, ó, errou. Olá, Paulo, olá, Rodolfo. Espero que todos estejam bem. Podem me chamar de Bia. E como vocês, sou da turma do povo animado. Leia-se LGBTQIAP+. Ou seja, já se entregou na primeira frase do e-mail, assim, sem eu nem ter perguntado. Como participante dessa maravilhosa comunidade com a carteirinha de sapatão e leitora, sinto hoje a carência de romances farofadas que não somente possuam sáficas, mas que a tenham como personagens principais. Atualmente, o mercado anda mudando com a introdução de livros da Clara Alves e da Elane Baeta, porém ainda limitados ao teen da parada. Apelei para o mundo mágico do Wattpad, acalmando minha falta de representatividade farofeira com uma obra que explicitamente no nome já diz tudo o que se trata. Segundo o clichê. Eu acho que esse é o nome do negócio, né? Ela mandou um link aqui, que vai pro Wattpad, é isso? Segundo o clichê, da Line Cunha. Olha, ganhou o prêmio de 2022 do Watties, que é o prêmio do Wattpad. Tá, vamos continuar. A história é contada na perspectiva de duas personagens, Belladonna, o nome da personagem é Belladonna, parece Peladona, né? Belladonna, jornalista da coluna de fofocas que possui um dom aguçado para se meter em confusões com A-lists, e Ilana Mondragon, atriz mexicana fugitiva de um Oscar. Como que pode? Você foge de um Oscar? Mais queimada que o Will Smith, que se mantém... Coitado do Will Smith, foi que se queimou também por pouco, né? Por besteira. Que se mantém reclusa no México, vivendo uma vida de anônima até cruzar o caminho de uma certa jornalista de fofocas, que deve ser a Peladona. A trama é repleta de bons momentos clichês como gincanas do Gugu... dançar com máscara no cocobongo, beijos na chuva e patos mecânicos. O touro estava alugado. Do nada, ela botou entre parênteses, o touro estava alugado. Talvez um dia eu entenda. Tudo isso com protagonismo sáfico adulto. Tem umas safadezas ali que contam muito hot hétero, que colocam muito hot hétero de branco no chinelo. Ainda bota chamar de branco. Sem dramas de descobertas, mas com muito drama. Afinal, temos uma atriz mexicana. Muito bem escrito e com um bom humor de qualquer filme clichê da sessão da tarde. Só que para meninas que gostam de meninas. Uma farofa de responsa para o público sáfico que até hoje não foi publicada por nenhuma editora, mas que não impediu a diva da autora de nos disponibilizar. Escutei o podcast com a Babi e resolvi desafiar o Paulo a não somente ler uma obra magnífica, mas ler uma obra sáfica, publicada em uma plataforma 0800, de graça, sempre mais gostoso, que merece muito ser divulgada para outras sáficas que, assim como eu, não são mais tão novas para se sentirem representadas com romances de descoberta e que não gostam de sofrer com romances do estilo Carol filme, eu acho. Os 7 maridos de Evelyn Hugo merecemos finais felizes. Poxa,
Espero que vocês vejam com carinho a indicação e já agradeço a atenção ao ler este e-mail. PS, Paulo, adoro a sua fase de ler clássicos, mas acho de extrema importância vocês nos trazer a mensagem de que a leitura farofa faz parte e que não é menor ou menos importante do que ler uma literatura rebuscada. Enfim, você é incrível. PS2, Rodolfo, você é incrível também. Beatriz Alice. Eu gosto de muitas coisas aqui desse e-mail. Primeiro que eu acho muito legal a gente falar sobre esse tema, que existe um aumento muito grande, e isso é muito legal, de romances jovens, tanto com a pegada sáfica quanto com a pegada aquiliana, né, que é o entre meninos, e o sáfica entre meninas. Então, tanto pro público LGBTQIAP+, num geral, né, tá sendo contemplado ali. E eu acho muito importante quando a gente fala de literatura de representatividade, independente de ser de orientação sexual, de gênero, de raça, de etnia, etc., pro público jovem. Porque, no final das contas, é um público que ainda tá descobrindo o mundo, né? Tá aprendendo muita coisa. E se a gente quer fazer uma revolução, se a gente quer mudar o pensamento das pessoas, se a gente quer acabar com o preconceito, que ainda existe muito, principalmente no Brasil, a gente precisa sempre reforçar a educação pro público mais jovem, né? É aquela velha história de que cachorro velho não aprende novos truques, alguma coisa assim. Então é isso, é muito importante trazer para o público jovem. Eu acho que isso dá uma pauta até de um outro conteúdo, de vídeo, de algumas outras coisas, de podcast, etc. Um tema exatamente sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu super entendo e reconheço que eu acho que talvez não é que falte opções de literatura LGBTQIAP+, para um público mais adulto, mas talvez falte divulgação. Talvez a gente, como influenciador, a gente está sempre muito preocupado e vendo e tal, divulgando literatura jovem com essa representatividade. Eu até, não muito tempo atrás, eu lia majoritariamente livros jovens, né? Mesmo já tendo 29, 30, 31 anos, eu ainda lia muita literatura jovem. Acabava que estava sempre imerso em literatura com representatividade para esse público. E eu confesso que realmente, eu sendo um pouquinho mais adulta hoje e tentando ler coisas mais adultas, porque hoje eu me sinto muito mais contemplado por livros focados no público adulto do que no público jovem, eu confesso que realmente é uma enxurrada muito maior de literatura hétero do que de literatura LGBTQIA+. E eu me sinto totalmente contemplado nessa. Então, acho uma boa, acho que dá até uma pauta da gente fazer uma pesquisa, entender mais, pegar outras referências, inclusive se vocês tiverem boas referências de livros que, tanto nacionais ou internacionais, mas que tem essa pegada que não seja necessariamente um romance de descoberta, né? Me entendendo como adulto, me entendendo como pessoa LGBTQIA+, enfim, seria muito legal. Me mandem, estou abertos a eles, pode mandar aqui nesse e-mail mesmo, do livrariaemcasapodcast@gmail, ou comente nos vídeos. Eu sempre falo que DM no Instagram é sempre complexo, porque eu não consigo responder todas, então muita coisa se perde ali. Mas se você me mandar por e-mail aqui, ou se você me mandar nos comentários dos vídeos, eu vejo sempre. Bom, enfim, Segundo Clichê, o nome do livro é Segundo Clichê, tem uma capa muito legal, cheia de melancias, gostei da fonte, gostei de tudo, da Aline Cunha. Eu com certeza vou querer ler, eu vou deixar... eu nunca li nada de Wattpad, eu acho. Acho que não, inteiro. Então tem bastante coisa aqui. Eu amo os capítulos os nomes dos capítulos são em espanhol. Tipo, 1, 2, 3, 4, 5. Morta, adorei a ideia. Fiquei muito curioso, ganhou aqui, ó, quer ver, ó, destaque do mês de junho de 2021 no perfil oficial do Wattpad Romance e destaque no mês de agosto de 2021 no perfil oficial Wattpad LGBTQ-LP e eleito uma das melhores histórias de 2021 no perfil oficial dos embaixadores do Wattpad. Achei muito legal, conteúdo adulto e tal, então eu vou pegar, quero ver, tem 68 capítulos. O meu medo é quantas páginas, entre aspas, ou quanto tempo eu vou demorar pra ler isso aqui. Tá dizendo também que tem 940 mil leitores, é bastante gente. Gente, é incrível como o Wattpad tem muito público, né? É uma loucura. Deixa eu ler aqui. Belladonna Wilding estaria 100% satisfeita com seu emprego na revista Verity se ela pudesse entrevistar a Rihanna em vez de listar os 10 melhores lugares para passar as férias. E ninguém leva isso a sério. Prestes a ser demitida, ela recebe uma chance de provar que tem potencial. Objetivo: falar bem da espelunca de um velho rico qualquer. Destino: México. Ileana Mondragon é uma misteriosa atriz que no auge da fama fugiu da maior premiação de Hollywood para se tornar anônima. 8 anos depois, tudo parece estar entrando nos trilhos com o recente divórcio e na inauguração de seu hotel.
Uma resenha negativa escrita por uma jornalista irritante e obcecada pela fama, no entanto, muda tudo. Disposta a desvendar os segredos da mexicana, Bella propõe uma aposta que já nasceu perdida. Um verão no Mondragon Hotel e então ela será capa. Ele será capa, no caso, o hotel. Parece perfeito, não tem como dar errado. É um plano simples e previsível até as coisas inevitavelmente saírem do controle. Enfim, a gente já sabe ter o romance e tal, aquela coisa toda. Eu tenho que entrar aqui. Eu tenho conta no Wattpad, sim, aqui, ó. Faça login. Eu acho que eu tenho como Paulo Hatz, se eu não me engano. Tenho. Nossa, meu tá todo em inglês. Vou adicionar aqui na minha biblioteca. Não, vou botar no Paulo Hatz Reading List. E aí depois eu vou ver aqui quanto tempo eu vou demorar pra terminar essa história. Mas assim, não sei quando vem, mas gostaria muito que viesse aí, tá? Muito obrigado, Beatriz, pela dica. Fiquei um tempão falando do seu e-mail, olha isso. Basicamente o tempo do vídeo inteiro. Mas eu vou pegar mais um e-mail pra gente falar, mas se vocês quiserem procurar, é segundo clichê, tá? Segundo, é tipo igual o número segundo, clichê, enfim, vocês já sabem como escreve clichê. Bom, deixa eu ver aqui outro e-mail. Peraí. Como um livro com Smurfs superpoderosos e um crente autodidata se tornou meu favorito. Bom, vamos lá, Luísa Miranda. Oi, Paulo, aqui é a Luísa, e antes de tudo, queria dizer que te acompanho há séculos. Desde antes do vídeo de 50 fatos sobre mim, em comemoração aos 2.000 inscritos. Esse vídeo é lendário, inclusive. Gente, esse vídeo é muito antigo. A Amy era uma filhotinha. Porque esse vídeo foi de 2015, acho eu, ou de 2016. E a Amy nasceu em 2015, então ela era uma filhote mesmo. E posso dizer com orgulho que acompanhei sua série de lendas dos instrumentos mortais, mês a mês, sedenta por seu vídeo detonando um dos livros da minha autora favorita na época. Ainda não entendo como você me fez adorar ainda mais seu canal falando mal horrores de uma série que eu amava tanto. Inclusive, preciso voltar para esses vídeos. Bom, o livro que eu trouxe hoje já faz mais de 2 anos que se tornou meu livro favorito. Você já falou dele no canal inúmeras vezes, mas pensei que talvez mais uma pessoa no seu pé por conta dele ajudasse a desencalhar logo esse livro de sua estante. Tá, mais que na hora, né? Sem mais enrolação, estou falando de Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Nossa, esse livro realmente eu tô dizendo que eu vou ler ele há muito tempo. Um livro maravilhoso, mágico, sensível, quase uma experiência sensorial, com personagens tão diferentes entre si e da nossa realidade, mas ao mesmo tempo tão humanos. Com conflitos Eles são os Smurfs superpoderosos, agora eu fiquei preocupado. E tem crente no Estranho Sonhador? Com conflitos internos e dúvidas em uma linha muito tênue entre o que é certo e errado naquela situação toda. Você não deve estar entendendo nada dessa minha falação, exato. Mas te prometo que esse é um daqueles livros que não ler a sinopse é uma grande vantagem para você. E é por isso que não vou colocá-la aqui. Mas acredite que ir descobrindo aquele mundo junto com os personagens principais, sendo levado pelo surto que é esse livro, foi a melhor coisa que eu fiz. E põe surto nisso. É só olhar o título desse e-mail. Observação, o Lázaro não é evangélico. Então ele não é um crente autodidata. Não tenho muita moral pra te cobrar nada aqui, afinal eu sou só elogios pra Laini, mas nunca tive a coragem de pegar Feita de Fumaça e Osso pra ler até hoje. Mas eu prometo que quando você começar a Estranho Sonhador, eu leio a trilogia inteira de uma vez, que é a trilogia do Feita de Fumaça e Osso, até porque Estranho Sonhador é uma duologia. O poder da rata nesta casa. Vou fingir que não tenho obrigações ou faculdades pra me preocupar e usar isso como impulso pra mim, como este e-mail poderia ser pra você. Bom, espero que um dia, quem sabe, você se apaixone pelo Laszlo. E o mais engraçado é que eu tenho um amigo que o apelido dele, ele me chama de Laszlo. Em vez de me chamar de Paulo, ele me chama de Laszlo. Laszlo Platz. Então, daí já encaixa. Bom, espero que você se apaixone pelo Laszlo, como eu me apaixonei, e se desenvolva com toda essa trama recheada de surpresas. Uma cidade perdida, um matador dos deuses e crianças azuis. Algumas mais fofinhas que outras. Kaká rindo em desespero. Tô com muito medo dos Smurfs. Um abraço de uma escrita pré-histórica e espero te encontrar na Bienal do Rio do ano que vem. Por favor, venha com carinho, Lu. Não, com certeza eu vou, tá, Luísa? Fica calmo que estarei na Bienal do Rio, com certeza. Aquela que já tá prometendo sem antes de ir. Mas, não vou perder a Bienal do Rio, né? Da minha própria cidade. Bom, Luísa, muito obrigado. Eu quero muito ler esse livro. Você realmente reacendeu esse momento. Eu confesso que eu esqueço que ele existe, mas ele tá aqui. No escritório, tá aqui, ó, tô vendo ele daqui. Eu tenho, inclusive, Musa dos Pesadelos e eu tenho ele também em e-book. Então eu não tenho justificativa de por que não ler Um Estranho Sonhador. Mas, enfim, muito obrigado pela sua dica. Vai vir, tá? Calma, que já vem aí. E é isso, gente. Muito obrigado pelos e-mails. Foram vários. Eu já me estendi muito hoje em poucos e-mails, mas na semana que vem eu compenso ou não. Não sei. Talvez eu pegue outro e-mail que me faça falar muito. Mas muito obrigado pra quem mandou. Pra quem não mandou, é Paulo Livraria. Não, olha eu dando um e-mail errado. livrariaemcasapodcast@gmail.com, tá? Pode mandar mais de um e-mail. Pode mandar toda semana. Não importa, tá? Não tem problema. Não tem regra. Pode continuar mandando, pode mandar sempre que você quiser. Eu não decoro o nome das pessoas que eu escolhi o e-mail. Eu vou pelo título, tá? Então,
pode mandar. Inclusive, se você quiser mandar vários livros, mandem e-mails diferentes, ao invés de mandar um e-mail só, tá? Bom, é isso. Muito obrigado a quem ouviu até aqui, que eu sei que muita gente desiste, né? Porque o episódio é grande. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.